Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, peçamos a Deus Todo-Poderoso que nos conceda a compreensão das palavras que Jesus deixou aqui na terra na sua passagem e que nós possamos dela fazer o nosso meio de conversão, mas mais do que conversão, de aperfeiçoamento, para nos tornarmos cada vez mais dignos da justiça de Deus, da verdade divina, do amor divino. E assim nos fala segundo hoje o Evangelho, está no livro de São Marcos. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para... Deixa eu ligar aqui a vela rapidinho. Alguns partidários de Herodes para testar Jesus. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para a aparência dos homens, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Dizei-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus respondeu. A hipocrisia deles era tamanha. Por que me testais? Disse Jesus. Trazei-me aqui uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: de quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Veja, essa mensagem é mais do que essa passagem do Evangelho é mais do que uma simples mensagem. O que é que significa César? César era um governante da época. O que é que representava César? Representava a opressão do povo de Deus que estava em Roma escravizado. O que é que Jesus vem fazer? Nos libertar da escravidão. A escravidão não a física, mas a espiritual. E o que é que a escravidão de César representava? Representava que antes de nos escravizarmos espiritualmente, nós nos permitimos escravizar fisicamente. E dessa forma, o que nós fazemos no mundo físico compromete o mundo espiritual, a nossa alma. E o que era que se fazia lá? O que se fazia lá era que desconsiderava-se o poder de Deus para honrar um homem como um Deus. E o que era que aqueles filhos de Deus estavam fazendo? Estavam aceitando se submeter a essa autoridade terrestre e de lado deixando os verdadeiros preceitos, apesar de os doutores da lei ainda terem as tradições e saberem de forma oral, na leitura, o que é que estava escrito. Na prática não era isso que acontecia. Não havia o perdão, não havia a solidariedade, não havia o amor ao próximo, no sentido de que todos somos filhos de Deus, não só aqueles de um certo grupo específico. E aí Jesus vai e diz: olhe, hipócritas, estão me testando. Se eu não disser que dê a César, logo me chamarão de traidor. Mas não foi isso que Jesus apenas pensou, porque Jesus nunca teve medo das coisas dos homens. Jesus apenas disse o seguinte: veja, vocês vivem numa realidade em que escolheram César a seguir. Não dê a César o que é de César. Se vocês estão usando o dinheiro de César, se vocês estão usando as coisas de César, devolvam para ele. E a Deus o que é de Deus. Olha que senso de justiça extraordinário Jesus expressou nesse momento. Porque Jesus não quer o que não é dele. E ele nos ensina a também não querer. É um dos maiores ensinamentos. Devemos querer o que é nosso. Agora nós devemos observar bem o que é que nós estamos fazendo
que o que nós estamos fazendo é o que nós vamos querer, é a consequência das nossas ações. E devemos aceitar as consequências. Se elas forem ruins, virá sofrimento. E aí devemos aprender no sofrimento. Ou nos entregar ao mal, coisa que Deus nos livre. A todos e a qualquer um, nunca desejemos que ninguém se entregue ao mal. Pois quando a pessoa perde a esperança em si mesmo, perde a luz divina dentro de si, se perde para a vida. E acaba começando a atrapalhar o livre-arbítrio dos outros, e a natureza divina não permite, tira. A vida é muito digna para aqueles que querem se aperfeiçoar. Mas ela pode ser um desperdício para aqueles a qual não permite que a luz de Deus esclareça em si. E mais uma vez, não precisa estar socado em nenhum lugar para ter Deus no coração. Se estiver tendo auxílio de igrejas, olhe bem quem é que está lhe dando auxílio, vê se tem dignidade. Perfeição só Deus. Mas se tem dignidade, se tem uma busca incessante para o aperfeiçoamento. E quando eu falo perfeito só Deus, não é dizer que nós não vamos ser. É a nossa busca, é a perfeição, que Jesus veio nos ensinar. Chegar lá vai fazer parte da nossa trajetória do dia a dia. E enquanto estivermos na Terra, por mais certo que a gente possa agir, sempre vai haver os testes, porque é para isso que nós estamos aqui. Esse é o momento da autoavaliação. É como se Deus, em alguma outra parte, tivesse nos ensinado e agora Ele está nos colocando sob teste. Esse teste, essa passagem aí de 80 a 100 anos. O que para Deus é rápido. Próprias palavras do Evangelho diz que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia para nós. Veja como é rápido um teste. Imagine nós que só passamos 80, 60, 70, 100 anos, 100 e poucos anos. Se compararmos a 1000 anos um dia, 80, 100 anos vai dar mais ou menos aí algumas horas para Deus. É realmente uma variação, um teste. Portanto, peçamos a Deus que nos auxilie nessa jornada, nesses testes, que nos ajude nessa compreensão dessa consciência divina e que coloquemos em prática, porque mais do que ouvir é praticar o amor, é praticar a justiça, é praticar o que é verdadeiramente nosso, é não fazer aquilo que vai reverberar negativamente aonde quer que seja. Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde hoje e sempre. Amém.